Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Foi a leitura que fizemos no início do culto. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos repetir junto comigo esse primeiro versículo apenas? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele continua falando assim: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar? Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Te agradecemos pela Tua palavra que sempre fala aos nossos corações, e que nessa manhã não seja diferente, Pai, que não seja eu a falar, mas que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações nessa manhã, que possamos entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas, que possamos compreender, ó Deus, os Teus objetivos para com cada um aqui, Senhor Deus, que em nome de Jesus a nossa vida glorifique o Teu nome em todas as coisas. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quem esteve aqui no domingo passado? Amém. Temos pessoas que não estiveram. Nós falamos sobre um conceito chamado mordomia cristã. É um conceito que muda completamente a forma de vermos a nossa vida cristã. O entendimento sobre a nossa vida cristã muda. Então, eu vou fazer um breve resumo para você que não esteve na semana passada sobre esse assunto. A mordomia cristã nada mais é do que a administração dos bens que Deus nos concede, tanto materiais quanto espirituais. Tudo aquilo que Deus nos dá não pertence a nós, irmãos, pertence a Deus. Eu fiz isso na semana passada. Eu falei assim: ó, respira aí. Esse fôlego de vida, quem te deu foi o Senhor. Não à toa você acordou nesse dia, não sem propósito você saiu da sua cama nesse dia. O Senhor te concedeu mais um dia de vida. Então esse dia, esse tempo desse dia foi concedido por Deus. E aí, falando sobre a mordomia cristã, a gente precisa entender que para entender esse conceito existem três coisas. Existe primeiro o mordomo, que é o administrador. E nisso a gente falou sobre uma passagem que está em Lucas capítulo 12, falando do mordomo fiel. Eu exemplifiquei na Bíblia alguns mordomos, né? Como foi o caso de José, o próprio mordomo de José. Ou seja, e mostrei na Bíblia, exemplifiquei que mordomo é aquele que recebe uma incumbência, recebe uma ordem para administrar muito bem os bens do seu Senhor. E a gente saiu daqui entendendo que nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu, né? Do nosso corpo nós somos mordomos. O Senhor te deu saúde e você tem que administrar bem a saúde do seu corpo, sabia? Porque você é templo do Espírito Santo, você precisa cuidar do seu corpo. Então não negligencie com a sua saúde, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E eu quero dizer, eu vou além, a sua saúde, você está bem, você ter qualidade de vida,
é importante porque Deus vai te usar também para falar, para proclamar as boas novas do Evangelho. E como vamos fazer isso se não tivermos saúde? Como vamos visitar enfermos? Como vamos pregar as maravilhas de Deus para outras pessoas se nós não tivermos saúde? Então, nós entendemos que o mordomo é aquele que administra. E como mordomos, a palavra diz que aquele mordomo, ele precisava de algumas características. Que características eram essas? Ele precisava ser fiel, né? Ele precisava ser responsável, porque o Senhor que deu a ordem a ele voltaria tempos depois e lhe pediria contas daquilo que foi deixado para que ele administrasse. Então nós, como mordomos, precisamos ser fiéis, precisamos ser responsáveis, né? E submissos à ordem do nosso Senhor. Mas também, se falando de mordomia cristã, a gente sabe que existe o mordomo e existe o conceito, a própria mordomia, que nada mais é do que o serviço que o mordomo exerce. O mordomo exerce a mordomia. E o que seria isso? O cargo, o ofício ou o serviço que é executado por esse mordomo ou esse administrador. E isso impacta completamente no nosso comportamento diante de Deus e diante dos homens. A forma como administramos aquilo que Deus tem nos dado impacta diretamente na nossa vida secular. Como estamos nos posicionando diante de Deus e diante daqueles que estão ao nosso derredor. Quando você é cristão, e você já deve ter visto isso acontecer, as pessoas esperam que nós sejamos perfeitos, mas perfeito só o Senhor, amém? Mas eles esperam de nós atitudes perfeitas. Porque quando você diz assim, eu sou cristão, automaticamente se espera que você não erre, que nada de errado aconteça. É uma expectativa de uma perfeição que nós não possuímos. Mas, quando nós entendemos que nós administramos os bens que Deus nos deu, o seu trabalho é um bem que Deus te deu, amém? A forma como você trabalha e presta serviço para outras pessoas, fala de quem você é. Glorifica a Deus. Talvez alguém procure o seu trabalho e fale assim, eu adoro trabalhar com fulano porque ele é sempre muito responsável. Olha, ele é certinho, ele executa tudo que foi combinado, ele faz conforme tem que ser. E aí, em dado momento, a pessoa descobre que você é cristã. A sua atitude glorificou a quem? A você ou a Deus? A Deus. Como também já ouvi muitas vezes, eu não trabalho com cristão, porque dá muito problema. Misericórdia, irmãos. Eu sei que nós somos falhos, mas que a gente busque fazer o nosso melhor, porque a forma como nós administramos o trabalho que temos vai glorificar a Deus. Então a mordomia é o serviço que o mordomo exerce, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja diante daquilo que Deus espiritualmente tem derramado sobre você, e a gente vai falar um pouco sobre isso daqui à frente. E por fim, falamos do mordomo, falamos do serviço que o mordomo exerce, mas também temos que lembrar que o mordomo só existe porque existe um Senhor que deixou para ele uma atribuição para que ele administrasse algo. Não existe um mordomo na casa que não tenha um Senhor sobre ele. Então a gente, como mordomo, precisa entender que existe um Senhor sobre nós. E esse Senhor, sim, é o dono de todas as coisas. Nós somos apenas administradores para Ele. Isso vai mudar completamente a forma de ver. Na hora que eu olhar para a minha família e entender que o Senhor me concedeu aquela família para que eu cuidasse, para que eu colocasse ela nos caminhos, para que eu direcionasse todas as coisas, porque o Senhor me deu essa família para administrar, e um dia eu prestarei contas por aquilo que eu estou fazendo com aquela família. Muda ou não muda a forma que nós vemos a família? Já não é mais, a família é problema meu, Eduardo, a família é minha, o problema é meu. Não, a família foi algo que Deus te deu. A esposa que você tem foi alguém que Deus te deu, colocou na sua vida. Os filhos que nasceram foi algo que Deus te deu. E você sim tem uma responsabilidade de administrar muito bem isso. Para quê? Para que no tempo oportuno essa família dê frutos, para que os filhos se casem, para que a família, seja muito abençoada e que a família glorifique a Deus também.
Eu creio que é do desejo do seu coração que toda a sua família esteja nos caminhos do Senhor, que a sua família glorifique a Deus, que os seus netos, para aqueles que já têm netos, né? O pai é aquilo, né? O pai é duro ali, né? Na criação e tal, e aí vira neto, fica bobo. Vira avô, fica bobo. Alguém aqui concorda com isso? Depois que vira avô? Depois que vira avô, fica bobo, né? Aí os filhos falam, não entendi nada, comigo não foi assim. Esquece. Não tenta entender que vai além. Mas a família também foi dada para que a gente administre. Então, quanto ao Senhor que nos dá essa atribuição, eu quero dizer para você que tudo pertence a Ele. O fôlego de vida seu pertence a Ele. Tudo que você tem pertence a Ele. Um pastor amigo sempre dizia isso para mim, dizia que dinheiro é algo que nós temos hoje e amanhã não temos. Isso já aconteceu com você? Às vezes você tem, às vezes não tem. Às vezes você vai comer picanha, às vezes você vai comer hambúrguer. Não é assim? O início do mês é tão bom, finalzinho do mês já vai ficando tão, né, apertado. Mas o que eu quero dizer é, tudo pertence a Ele, a provisão do seu lar pertence a Ele. Então a nossa paz, a nossa alegria não pode depender das condições que temos financeiras. Porque quando faltar as condições financeiras, como é que a gente vai fazer? Agora, eu quero te lembrar o que diz a palavra. Não vos preocupeis com o que é a vez de comer, de beber ou de vestir. Tudo isso Ele vai prover para nós. E eu tenho certeza que não tem faltado nada na sua vida, porque Ele tem provido todas as coisas. E aí algumas verdades que precisamos ressaltar a respeito de quem é esse Senhor. Primeira coisa, não somos nós que governamos a nossa vida. Eu não sou dono de nada, é dele, do Senhor, o comando de todas as coisas na nossa vida. Se queremos ser bons mordomos, precisamos desse entendimento. Ele é quem governa, tudo está debaixo do controle dele e Ele tem um comando sobre todas as coisas. A hora que nós entendemos isso e entregamos a Ele o governo da nossa vida, você vai ver quão mais fácil será a sua vida, porque é Ele que vai abrir portas, é Ele que vai fechar portas, é Ele que vai trazer o escape, lembra? O escape e livramento. É Ele que vai dar o escape, é Ele que vai dar o livramento, tudo Ele vai cuidar na sua vida. Nós somos apenas administradores, apenas servos do Senhor. Exercer a mordomia, o serviço do mordomo, é uma atitude de serviço, de submissão e de responsabilidade. O Senhor espera que nós sejamos submissos, fiéis e responsáveis. E por fim, Ele, o Senhor, está sempre olhando todas as coisas. A forma como administramos, como fazemos, e no tempo oportuno nós vamos dar conta disso. Eduardo, e por que a gente leu então Eclesiastes capítulo 3? Porque hoje a gente vai falar da mordomia do tempo. Como nós administramos o tempo que Deus tem nos dado. O texto que lemos fala de tempo. Lá no início, lá na criação, no plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente, irmãos. Ninguém ia morrer, não. Porém, após a queda, o pecado entrou, ele perdeu esse direito. E a nossa vida hoje, com muita sorte, né? Eu tive um avô que chegou a 102 anos. Aquele ali, pessoal, e 102 assim bem, né? 102 muito bem. E as minhas tias já não tinham tanta saúde para cuidar dele. Mas ele estava lá pleno, né? E aí, de repente, ele tem um acidente, ele cai... Não sei se você conhece ali, só para você entender a gravidade. Ele, com seus 90 anos, ele caiu dentro de algumas ruas tem como se fosse vou dizer um valão, mas tem outro nome mais bonito para isso, né? Passa o carro aqui, ali no Maracanã tem muito isso, ali para o lado de Marechal Hermes também tem, aquele valão fundo que você passa assim, olha lá para dentro, a água está passando. Ele encostou ali para descansar, bluf, caiu lá dentro e falou, agora, com 90 anos, agora não vai ter mais jeito, Foi, quebrou, teve lá os seus problemas, aí começou a andar com uma muleta a partir dali. Daqui a pouco quebrou o fêmur, e aí precisou fazer uma cirurgia, fez uma cirurgia, e a médica falou, olha, são 30 dias, volta para reavaliar. Quando voltou, já estava tudo
cicatrizado, já estava tudo já calcificando. Meu irmão, Deus, Ele cuida de nós em cada detalhe. Mas o que eu quero dizer para você é que nós, em média, temos aí, 80, 90, 100 anos de vida, para aqueles que vão ser muito bem-aventurados. E como nós temos administrado esse tempo? Cada dia que passa percebemos o quão limitados e finitos nós somos. Semana passada, ou alguns dias atrás, uns 15 dias atrás, a gente conversava de que no mesmo dia a gente teve a possibilidade de visitar uma criança que nascia de manhã, e à tarde a gente ia num sepultamento, no mesmo dia. Gente, isso passa na cabeça assim, a questão do nascimento, uma criança nascendo e uma pessoa sendo sepultada, morrendo, e a gente para e pensa quão finito a gente é, quão limitado a gente é. Com muita sorte vamos viver 80 ou 90 anos, com muita sorte. Outros nem isso tudo vivem, mas eu quero dizer que o conceito de tempo, a gente precisa entender que nós somos administradores do tempo de vida que Deus tem nos dado. Ele não é um tempo que pode ser desperdiçado. A gente não pode usar ele de forma irresponsável. A gente precisa cuidar da forma como nós administramos o tempo que Deus tem dado. Deus criou o tempo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14, por favor, Fernando. Gênesis 1, 14. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Ou seja, aquela ideia de tempo, tantos dias, tantos meses, tantos anos, tantos séculos. Vamos agora a Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Põe o 15 para mim, por favor, Fernando. Isso, obrigado. Olha o que diz a palavra: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Em outra versão, na Revista Atualizada, diz: remindo bem o tempo. Remindo é a mesma coisa que aproveitando bem o tempo. Meus queridos, o tempo é o único bem que não podemos recuperar. Você consegue recuperar o tempo perdido? O que passou, passou. Tanto que muitas vezes a gente acaba sofrendo pelo passado. Porque eu deveria ter feito de forma diferente. Querido, o que passou, passou. Não dá mais para voltar no passado e dizer, vamos fazer diferente. Já imaginou, se você aí, quando no auge dos seus 50, 60 anos, você tivesse a oportunidade de voltar lá para os 10? Você faria coisas diferentes? Muita coisa seria diferente, não é verdade? A forma de viver seriam, as escolhas seriam diferentes. Por quê? Porque você já saberia o que te esperaria lá no futuro. Mas isso não é possível. O dia de ontem a gente não consegue voltar nele e fazer diferente. E daí a importância de nós sabermos viver o nosso dia, o nosso tempo da melhor forma possível. Aqui no Brasil tem uma estatística que diz que o Brasil está entre os países do mundo que o povo passa, em média, 9 horas do dia navegando na internet. Você acredita que isso é verdade? 9 horas por dia na internet. Ai, gente, será que sou eu? Fala, Deus. A gente fica muito tempo na internet, não é verdade? A gente fica muito tempo. Mas a palavra nos ensina nesse texto de Efésios que a gente deve remir, na outra versão, mas nessa versão, aproveitar bem o tempo. E quantas são as vezes que a gente abre mão de aproveitar bem o tempo por distrações? As distrações, a conexão, e aqui eu não vou me ater muito a isso, mas eu só quero alertar que
a conexão, a internet, às vezes ela rouba de nós um tempo que a gente deveria estar fazendo outras coisas. O salmista também fala lá no Salmo 90, versículo 12, ele usa um outro termo. Veja o que ele diz, Salmos 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Contar os dias. Contar os dias aponta para o entendimento que eles são limitados, que eles são finitos. E enquanto nessa terra eles são limitados e finitos, isso mostra o nosso limite. O salmista está dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos, Senhor, a contar. Precisamos aprender a contar o tempo que Deus nos deu. Precisamos administrar o tempo de forma que agrade a Deus. Na semana passada, quando eu estava falando sobre a mordomia, eu falei que, se você estava aqui na semana passada, você vai lembrar, o dia tem 24 horas, e ele está dividido em 3 partes. 8 horas para trabalhar, a maioria trabalha 8 horas, 8 horas para descansar, e 8 horas para compartilhar com o próximo, né? Deixa eu fazer você entender. 8 horas para trabalhar. Se você administra bem o teu período de trabalho, você não precisa trabalhar além de 8 horas. Se você tem uma vida de contentamento com Deus, você não precisa trabalhar 15 horas para compensar a má administração daquilo que você não administrou financeiramente. Você concorda com isso? Isso faz sentido? Se nós trabalhamos bem às 8 horas, se nós administramos bem aquilo que chega até nós, talvez não precisemos trabalhar 18 horas, 15 horas, ou até mais algumas pessoas trabalham. Então, se você administra mal essas 8 horas de trabalho e trabalha mais do que precisa, automaticamente você vai sacrificar alguma coisa. Aquele tempo que ia ser destinado para a sua família não vai ser mais, aquele tempo que ia ser destinado para o seu descanso não será mais. Da mesma forma, 8 horas para descansar, né? Esse é o ideal. A medicina inclusive diz isso, garante que o ideal é que nós possamos dormir pelo menos 8 horas para ter uma vida saudável. Alguns estudiosos dizem que aqueles que vão fazer provas de concurso e tudo mais, precisam dormir bem, porque você estuda, quando você dorme, aquele conhecimento é quase que absorvido durante o sono, para você ver que aquilo que Deus criou, aquilo que Deus determinou, é verdade e acontece todos os dias. Então, se você não descansa 8 horas, o tempo necessário, você sacrifica o que, irmãos? A sua saúde. E sem saúde, você não trabalha, sem saúde você não está na igreja, sem saúde você não vive em família, sem saúde você não faz nada. Então, é necessário respeitar também o seu descanso. E sobrou 8 horas. 8 horas, essas 8 horas que sobram, esse estudioso dizia que era para compartilhar com o próximo. O primeiro grande mandamento: amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, né? E o segundo maior é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. E como é que você vai amar o teu próximo sem tempo? Porque nós precisamos amar ao próximo. Quem é o próximo? Aí você tem aí o seu próximo, né? Não somente esse está do seu lado, a sua família, o seu filho, o seu pai e aqueles que estão próximos a você. Como nós vamos amar o próximo, que é um mandamento, se não temos administrado bem o tempo que Deus tem nos dado? Como vamos visitar a viúva, o órfão, se nós não temos tempo para isso? Como vamos visitar uma família enlutada ou participar de um sepultamento, se não temos tempo para isso? Percebe que a má administração do tempo impacta em muitas coisas na nossa vida? Então, se você administra mal e não compartilha com o seu próximo, você não cumpre o mandamento. Você não atende aquilo que Deus determinou. Mas vamos lá. Se essas coisas são desordenadas, não administramos o tempo que Deus nos entregou. Então, como é que eu faço, Eduardo, para administrar o tempo? Primeira coisa, precisamos usar o nosso tempo para Deus. E aí eu estou falando para você que é cristão, você que tem uma vida com Deus,
eu queria te dizer que precisamos usar o nosso tempo para Deus. Deus tem que ser prioridade no nosso tempo, irmãos. Por diversas vezes a gente troca a nossa vida devocional, a nossa vida na igreja, o estar na igreja por qualquer coisa. Eduardo, mas você está falando assim, porque eu também às vezes erro da mesma forma. Mas Deus precisa ser uma prioridade nas nossas vidas. Nós muitas vezes queremos as bênçãos, mas requer de nós também que a gente possa plantar para isso, que a gente possa, estar buscando, e isso requer esforço. Não é à toa que o reino de Deus é tomado por esforço. Precisa não somente que aconteça naturalmente, vai acontecer naturalmente, não, tem que haver intenção. Nós precisamos ter intenção de adorar a Deus. O que fez você sair da sua casa hoje e vir para cá? Você falou, hoje eu vou para a igreja, porque eu preciso estar lá, eu preciso cultuar a Deus, eu preciso ouvir algo do coração de Deus para a minha vida. Não foi uma intenção? Não foi assim, eu vou para a praia e passei aqui na igreja, vamos entrar aqui na igreja. Não, você saiu de casa com a intenção. E eu vou além, você deve sair de casa não só com a intenção, mas com a expectativa do que Deus vai falar ao seu coração. Não só intenção, mas expectativa. Porque se tem uma coisa que Ele nos faz, sempre é superar as nossas expectativas. Então venha para a casa do Senhor falando assim, o que Deus vai me falar? A gente teve a oportunidade de falar sobre isso lá no início de janeiro, que eu falei que a gente precisa escutar. E escutar significa ouvir muito bem, dar atenção àquilo que nós estamos ouvindo. Porque quando damos atenção ao que a palavra de Deus nos fala, a nossa vida é transformada. Coisas acontecem na nossa vida. Então, Deus sendo a nossa prioridade, Ele não deve ser o último, Ele não deve ser o último. Ele deve ser sempre o primeiro em tudo. E aí, falando disso, eu quero falar de oração. Oração. Grandes homens de Deus eram homens de oração. Eduardo, não dá tempo. Eu saio de casa, quando eu já acordo depois do terceiro soneca que eu já reprogramei. Porque toca o primeiro, vou lá, reprogramo, toca mais 5 minutos, vou reprogramo. Quando você olha, tem 5 sonecas lá, porque você vai empurrando para acordar. E eu acordo daquele jeito, é só botar uma roupa e sair para o trabalho, não dá tempo de ter uma vida de oração. Quando eu chego em casa, eu falo, eu não fiz de manhã, eu vou fazer à noite. E aí chega de noite, se você é como a maioria dos seres humanos normais, você chegou em casa e tal, tomou um banho é a mesma coisa que morreu, porque depois de um dia corrido, puxado, nesse calorzinho tão agradável que a gente está vivendo, quando você chega em casa e toma um banho, e relaxa, come alguma coisa, o que acontece? Acabou. E como é que fica a nossa vida de oração? O tempo que nós temos que dedicar ao Senhor, o tempo que nós temos que ter comunhão ao Senhor, porque oração, irmãos, é algo inegociável. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, não tem outra forma que não seja através da oração. Se você quer ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, quando você quer ter comunhão, intimidade e relacionamento com alguém, o que você faz? Me aproximo daquela pessoa, começo a bater um papo, começo a conversar, começo a entender como é que aquela pessoa é, e ouvir aquela pessoa, falar para aquela pessoa. Não é assim que você se relaciona? Com Deus não é diferente. E a forma que nós temos para se relacionar com Deus é a oração. E aí, conforme eu falei, grandes homens de Deus eram homens de oração. Eduardo, mas isso aí é coisa para Davi, isso é coisa para Daniel, isso é coisa para Jesus, isso não é coisa para mim. Por quê? Se o Deus é o mesmo, foi o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Qual é a diferença de Davi para você? Qual é a diferença de Daniel para você? Vamos ver o que Davi, Salmo 55, 16. Salmos 55, 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Davi aqui está, o Salmo diz que ele estava em meio a uma perseguição. E olha o que ele diz: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Olha para mim. Quando você está sendo perseguido, assolado por alguma situação difícil,
normalmente a gente parte para fazer qualquer coisa, parte para criar uma solução, a gente fica desbaratinado e quer resolver de alguma forma, a gente fica inquieto, impaciente e quer dar uma solução rápida para aquela situação. Mas olha o que Davi fez: eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará, à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. O que isso mostra para a gente? Que nos tempos difíceis, se tem alguma coisa que a gente precisa fazer, é aproveitar o tempo para estar na presença de Deus, é aproveitar o tempo para orar a Deus. Eduardo, mas não vai dar para mim não, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, deixa o negócio ficar bem apertado que eu te garanto que dá. Não é assim que acontece? Quando a situação fica muito apertada, a gente ora quase que 24 horas, ininterruptas. Mas o que eu quero ressaltar é que homens que foram considerados homens de oração tinham o hábito de reservar tempo do seu dia, porque eu acredito que Davi tinha muita coisa para fazer, como eu e você também temos, mas eles reservavam tempo para orar ao Senhor. Mas ele estava sendo perseguido, Eduardo, como eu também, quando sou perseguido, sou assolado por alguma coisa, aí isso parece que acende e me chama a atenção. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 10. Outro homem, que também foi conhecido porque honrava o Senhor com a sua prioridade. Daniel capítulo 6, versículo 10. Olha o que diz: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. A história diz que Daniel administrava muito bem, ele era um excelente mordomo naquele lugar. E existiam pessoas que invejavam Daniel, mas não encontravam na sua administração nada que pudesse apontar um erro na vida de Daniel. Então esses homens vão até Dario e dizem: olha, Dario, vou resumir, faz um decreto dizendo que nos próximos X dias ninguém pode adorar a outro Deus ou a outra pessoa que não seja a você. E aí o que acontece? Dario determinou, selou, decreto está feito, porque eles sabiam que Daniel tinha essa vida de oração, eles sabiam que Daniel servia a Deus, e a palavra diz que Daniel era bem sucedido em tudo que fazia. O sucesso da administração de Daniel não vinha da capacidade dele, vinha daquilo que Deus havia determinado para a vida dele. Então Daniel administrava muito bem e incomodava pessoas com aquilo. E por conta disso, diz aqui a palavra que mesmo sabendo do decreto, ele subia e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, e aí você sabe do final da história, da cova e tudo mais. Outro homem de oração, que exercia o seu trabalho, mas eu vejo que mesmo sendo um administrador respeitado, ele tinha tempo para orar 3 vezes ao dia. Percebe que houve ali uma prioridade? Mesmo com as atribuições e responsabilidades que ele deveria ter, que não deveriam ser poucas, ele priorizava Deus e separava 3 vezes para orar durante o dia. Eduardo, ainda está um nível muito alto, Então vamos a Mateus capítulo 26, 41. Agora eu vou te dar o nível mais alto. Mateus 26, 41. Fala do Getsêmani, lugar onde Jesus foi, junto com alguns discípulos, e você sabe muito bem a história. Ele estava ali, prestes a ser entregue, prestes a começar o seu sofrimento. Preste atenção, olha o que diz a palavra: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, e esse que orou de novo foi Jesus, dizendo: meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez dormindo, porque os olhos deles, dos discípulos que estavam com ele, estavam pesados.
Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Você imagina se alguém fala assim, daqui a pouco vai chegar ali aqueles que vão te prender e vão te levar para ser crucificado. O que você faria? Será que você ia parar para orar 3 vezes? Ou será que você ia estar arquitetando, mas como é que eu posso escapar desse negócio? Será que se eu for para aquele lado lá eu consigo escapar? Será? Jesus, isso nem passou pela cabeça dele, porque ele sabia da vontade do Pai para ele. Mas veja que em meio àquele momento terrível, ele simplesmente ora 3 vezes. O que a gente aprende com isso? O tempo que Deus nos deu precisa glorificar a Ele, irmãos. Precisamos usar o tempo de Deus, o tempo que Deus nos dá para a glória dEle. Então, oração fala de prioridade. Pensa nisso na hora que você estiver começando a sua semana. Senhor, eu estou priorizando o tempo de vida que Tu me deu, esse tempo que eu tenho, eu estou priorizando a Ti, usando esse tempo, eu estou administrando bem esse tempo. Mas também não é só oração, a leitura da palavra também é algo importante, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra, e a gente, para entender quem é Deus, a gente precisa aprender em algum lugar. E eu quero dizer para você que essa dose muito pequena que você recebe no culto dominical é muito pequeno. Você precisa de um conhecimento maior, você precisa buscar mais do que somente esse período que nós temos aqui. Porque aqui a gente fala de 45 minutos, 50 minutos, isso passa muito rápido. E se disso aqui você tiver 20%, glória a Deus por isso. Então você vê que é necessário que a gente invista mais tempo. Se nós queremos ser verdadeiramente cristãos, que conhecem ao Deus a quem serve, que provam das promessas de Deus, como é que eu vou, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que eu vou, debaixo de muita misericórdia, conhecer as promessas de Deus para a minha vida, se eu não leio a palavra? Como é que eu vou enfrentar os meus desafios, se por algum motivo eu não conheço o Deus que traz o escape e livramento? Como é que a minha fé vai ser encorajada mediante uma dificuldade muito grande, se eu não vejo aquilo que Deus já realizou? Se eu não ouço aquilo que Deus já realizou? Como é que você sabe que Deus cura? Como é que você sabe que Deus liberta? Como é que você sabe que o Espírito Santo pode transformar a sua vida? Através de quê? Através da palavra, através dos testemunhos que a palavra relata. Como é que você sabe que Deus abriu o mar para o povo passar, abriu o Rio Jordão para o povo passar, se você não ler a palavra? E a minha pergunta para você é: quanto tempo você tem dado para a leitura da palavra? Percebe que administrar o tempo de Deus para Deus vai mudar a nossa vida se a gente administrar bem? Se a gente for homens e mulheres de oração, homens e mulheres que conhecem a sua palavra, olha, grandes coisas Deus vai fazer na nossa vida, hein? Grandes coisas. O Salmo 119, o salmista diz assim, no versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. No mesmo Salmo 119, versículo 11, ele diz, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como é que eu vou saber o que ofende a Deus, se eu não conheço a sua vontade através da palavra? Então a gente precisa priorizar, a gente precisa investir tempo, e não é perder tempo, porque quando eu te garanto que quando às vezes que você coloca a sua vida a fazer coisas para Deus, aprender mais de Deus, ter comunhão com Deus, é investimento, não é perda. Hoje em dia tudo que a gente faz, que sai da rotina, a gente diz, eu perdi um tempo naquela condução, eu perdi um tempo fazendo tal coisa. Eu te garanto que se você estiver em oração, se você estiver buscando conhecer a Deus, você está investindo tempo na sua vida, e você vai provar da benevolência de Deus, eu não tenho dúvida disso. Mas não é só oração, não é só leitura da palavra, o tempo que Deus nos dá para administrar, Ele também precisa apontar para o serviço.
Você está aí com saúde, você é inteligente, você tem talentos, e eu vou, até o último dia que eu puder, eu vou falar disso. Você tem talentos, você tem saúde, você tem inteligência, tudo isso foi dado por Deus a você, sabe para quê? Para que você coloque na obra, no serviço da casa de Deus. Jesus sempre se preocupava em servir os outros. Nós precisamos também servir ao próximo. Nós precisamos servir a obra. Quanto tempo da sua vida você tem disponibilizado a serviço do reino de Deus? Pensa aí. Quanto tempo da sua vida você tem disponibilizado para o serviço do Senhor? Eduardo, mas não sei fazer nada. Olha, eu desafio, muitos aqui cantam, muitos tocam, muitos sabem recepcionar uma pessoa com muito amor, acolher pessoas, muitos sabem falar do amor de Deus, muitos gostam de dar aula para crianças, muitos talvez gostam de dar aula para adultos, muitos gostam de, por exemplo, trabalhar com atendimento ao público. Tem um setor ali atrás chamado cantina, que é excelente para isso. Muitos gostam de visitar enfermos, e vamos que tem ministério para todo tipo aqui. Então essa ideia de que eu não sei fazer nada, eu estou muito velho para isso, meu irmão, enquanto Deus te dar tempo, ofereça o seu tempo para Deus, no serviço da casa do Senhor. É para isso que Ele te deu saúde, é para isso que Ele te dá capacidade. Eduardo, mas não tenho capacidade. Tá bom, diz a palavra lá, se eu não me engano, em Deuteronômio, que Bezalel pediu a Deus: Senhor, me dá capacidade para eu fazer a obra do templo. E o Senhor derramou capacidade sobre ele. O que você precisa? Você precisa de fé para fazer? A palavra diz que o dom da fé é dado por Deus para nós. Ele dá o dom da fé. Você precisa de coragem? O Espírito Santo que há em você vai te dar coragem para fazer essa obra. Você precisa de capacidade, diz a palavra lá em Coríntios que Ele derrama dons de conhecimento, né? Dom de profecia, dom de curar. O que você precisa? Ele é esse nosso Senhor, quando Ele nos chama para ser mordomos, administradores das coisas dEle, Ele chama e Ele capacita, Ele dá todas as ferramentas necessárias para que eu e você possamos fazer a obra. A gente só precisa ter um coração disponível, a gente só precisa dizer assim: vamos, eu vou. Me lembro de Isaías, né? No chamado de Isaías, que ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Que a gente possa dizer assim: ah, mas Isaías fala: eu sou um homem de impuros lábios e habito em meio... Melhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a homens de impuros lábios. Ele reconhecia, né, a sua pequenez, a sua incapacidade, mas eis-me aqui. Meus irmãos, que a gente possa dedicar tempo àquele que tem sido o nosso Redentor, aquele que tem sido o nosso Salvador, o nosso provedor, aquele que tem sido presente em todo o tempo. Quantas coisas, você está vestido aí, glória a Deus. Você comeu ontem, glória a Deus. Você deixou a família em paz, deixou sua casa em paz quando saiu, glória a Deus. E isso provém somente de um, que é Deus. Então a gente precisa usar o nosso tempo da melhor forma possível, mas não é só para a oração, para a palavra e para o serviço. A gente também precisa de tempo para a nossa família. Você pode dizer amém? Compartilhe o tempo com a sua família. Lembra daquelas 8 horas que você trabalhou 8 horas, descansou 8 horas, e 8 horas você tinha para compartilhar com o próximo. Você tem 8 horas do seu dia para compartilhar o tempo com a sua família. Eduardo, essa conta está ficando apertada, é tanta coisa para fazer com o tempo. Eu te garanto que se nós administrarmos bem, nós vamos suprir cada uma dessas frentes. Agora, a família é algo muito especial, irmãos, que a gente precisa investir tempo. Ah, mas todos trabalham, eu não consigo reunir todos. Faz uma vez por mês lá um almoço, reúne todo mundo, olho no olho, né, para a gente conversar, para a gente saber. Porque os pais olham para os filhos e falam assim: uma coisa diferente nesse cara aí hoje. E essa menina não está, tem alguma coisa preocupando ela, só de... E você tem tido tempo assim com seus familiares, de olho no olho? Uma vez eu participei de uma rede familiar onde o assunto era a mesa.
a irmã Adriana trouxe essa explanação sobre a mesa, dizendo que na mesa, a mesa onde nós comemos, por diversas vezes, a gente passa semanas sem conseguir sentar na mesa com um familiar, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Por quê? Porque as agendas não batem, né? Um está trabalhando, um está estudando. Tente pelo menos uma refeição com todos na mesa. Lugar onde você vai olhar nos olhos, pega o celular, deixa bem longe, que às vezes a gente se pega na mesa e ainda pega com o celular. Outro dia eu estava falando isso, e aí eu peguei um celular e minha mulher olhou para mim assim, me fuzilou. Já viu? Lembra daquele retorno de Jedi que saía do olho do cara assim? A mulher faz uns olhares assim de vez em quando para a gente. Mas eu quero te dizer que assim, tempo de qualidade. Se você pode dar 1 hora para a sua família por dia, completa, com qualidade, olho no olho, celular longe, vai falar das coisas dali, vai falar das coisas da casa, dos filhos, da mulher, do esposo. Dê o seu melhor tempo, não deixa passar anos. Tem casais que criam filhos, tudo bem, os filhos estão crescendo, daqui a pouco os filhos criam asas e aí um olha para o outro e fala: quem é você? Por quê? Porque não tinha tempo para conhecer o cônjuge. Então assim, invista tempo para o seu cônjuge. Maridão, leva ela para o cinema. Não tem que ser até 18, 25 anos não, ela pode estar com 50, leva ela para o cinema. Leva ela para fazer um lanche, leva ela para uma pizzaria, faz aí. Eu sei que você sabe fazer, que você fazia na época do namoro, não é assim? A esposa também, prepara um momento bom para o seu esposo, invista tempo naquilo que realmente importa. Mas não é só disso também não na família. Meu querido, culto no lar é algo necessário e imprescindível. Eduardo, mas não sei louvar. Você tem um CD em casa? CD, esquece. Você tem Spotify? Né? CD já foi, né, gente? Você tem lá um Spotify? Coloca um louvor. Eu não sei pregar, mas eu li alguma coisa durante o dia no meu devocional que encheu tanto o meu coração. Está aí a palavra que você vai fazer. Aquilo que encheu o teu coração transborda para a tua família, através do culto no lar. Será que você tem feito culto no lar? Uma vez por semana, meditou na palavra, orou por algum... Você tem orado com seus familiares por algum propósito, por algum motivo? Isso é aproveitar bem o tempo que Deus tem te dado com a sua família. Edificação da família é o objetivo. Edifica a sua família, Deus vai te dar condições para isso. Deuteronômio capítulo 6, você não precisa abrir, diz assim: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Palavra de Deus. Mas eu não estou vendo mudança e tal, não sei como é que as coisas estão acontecendo. Fale da palavra de Deus dentro da sua casa. Mas já é automático, Eduardo, eu já estou aqui no culto na quinta-feira, eu já estou no culto domingo. Tá bom, e na sua casa? Vocês têm falado da palavra de Deus? Vocês têm aproveitado o tempo para falar da palavra de Deus? Eu tenho certeza que tu maratonou aquele Netflix, porque eu também fiz. Eu tenho certeza. Ontem eu vi um filme que tinha 2 horas e 40 minutos. E aí chega no filme e aparece assim: continua. Que coisa frustrante. Tipo, agora vai, né? Aí pum, continua. Misericórdia. Mas também é importante, tá? Não vai sair daqui dizendo assim: o Eduardo disse que eu não posso ver filme com a minha esposa. Às vezes ela só quer ver um filme do seu lado. Aí tu vai para aquele filme de Natal, uma coisa mais leve, né? Tu vai para um filminho menos sangrento. Lá no meu perfil lá tem um monte de filme lá. Ela fala: nossa, só filme sangrento. O homem gosta dessas coisas, mas invista um tempo de qualidade. Também Deuteronômio fala o seguinte: ensine essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Isso é outro versículo lá de Deuteronômio capítulo 11. Meus irmãos, divertir-se com a sua família é vital. Fazer uma refeição juntos é vital. Ver um filme juntos é vital. Uma viagem, um passeio é vital. É investimento. É bem para toda a vida.
Se você fizer isso, os seus filhos vão ver você fazendo isso e vão repetir, sabia? Vão repetir esse mesmo hábito quando tiverem seus filhos. Então, invista tempo. Do tempo que você tem, do tempo que Deus deu, administre ele muito bem. Há tempo para tudo debaixo do céu. Inclusive, em 1 Timóteo, nos alerta o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Isso é uma palavra muito dura, mas é para um alerta de que eu não sei como cuidar bem. Comece dando o seu melhor tempo para a sua família. Mas não é só isso não. Você também precisa de tempo. Eduardo, já estourou as 24 horas, é impossível fazer isso tudo que você está falando em 24 horas. Eu tenho certeza que quando você tiver a intenção de administrar o seu tempo, tudo vai se encaixar perfeitamente. Mas é necessário que você também tenha um tempo de qualidade. Seja um hobby, seja uma leitura, seja um exercício que você faz. Ontem eu vi um vídeo que foi colocado no grupo acho que foi no grupo de homens da igreja, falando de... Primeiro eu não entendi muito bem porque mandaram para lá para a gente, né? Porque lá só tem gente nova, né? Foi você que mandou, né? Aí botou lá, o pessoal da década de 60, 70, 80, eu falei, não estou incluído, eu sou da década de 90, então não estou entendendo. Mas, gente, ali dizia, na rua sem Wi-Fi. Sabe aquela brincadeira gostosa que você fica ali na rua? Lembra de você sentava no portão de casa, na rua? Alguém fazia isso? Né? Lembra disso? Coisa boa, né? Tempo de qualidade, era o tempo fora da... Naquele tempo não tinha, né, essa conexão louca que a gente tem hoje, mas era um tempo de qualidade. Era um tempo onde você contemplava as coisas, onde você respirava. Talvez o dia tinha sido difícil, mas ali você conseguia, né, respirar. Eu te oriento que você volte a fazer essas coisas. Você. Eu gosto de ir à praia. Vá à praia. Reserve um tempo para a sua qualidade de vida. Você precisa estar bem emocionalmente para fazer a obra. Você precisa estar bem emocionalmente para cuidar da sua família. Você precisa estar bem emocionalmente para administrar o que Deus te deu. Eu trabalho 24 horas. Eu emendo um dia no outro. Está errado. Tem algo errado. Algo está desordenado e precisa ser bem administrado. Deus nos deu o tempo para administrarmos com sabedoria e temor. Então que eu e você possamos fazer isso. O tempo tão precioso que Deus nos deu, a gente precisa administrar muito bem. Eu vou deixar algumas coisas para concluir. Um lembrete do que falamos. Deus nos dá um tempo novo a cada dia para vivermos da melhor forma. Da melhor forma. Se você pensar que você não consegue mais voltar para o dia anterior e viver aquilo que passou, valorize o tempo que Deus tem te dado. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Guarde isso. Precisamos aproveitar ou remir o tempo. Isso significa, precisamos não desperdiçá-lo. Não desperdice o seu tempo com coisas, né, corriqueiras, que não têm valor. Invista o seu tempo naquilo que realmente importa. Usar o tempo que temos para Deus, através da oração, da palavra e do serviço. Isso com certeza vai te aproximar de Deus, vai agradar o coração de Deus, e eu não tenho dúvida que as bênçãos de Deus nos alcançarão quando nós fizermos isso. Usar o tempo que temos para a nossa família, culto no lar, diversão, comunhão, faça isso. Cada um tem um jeito próprio de fazer isso, né? Mas eu quero que você guarde assim, eu preciso dar um tempo de qualidade para minha família. Mas eu estou muito cansado, hoje foi terrível. Foi, mas também foi terrível para aquela pessoa que estava em casa, talvez. E eu quero dizer para você que o trabalho de casa é muito pior do que o trabalho da rua, mas isso é outra pregação. A questão é, da mesma forma que você foi assolado e precisa de um refrigério, aquela outra pessoa também precisa, e por que não vocês dois se juntarem e ter um tempo de qualidade? Usar o tempo que nós temos para nós mesmos. Seja saudável, tenha saúde, não só física quanto emocional, porque você vai precisar dela para tudo na sua vida. E por fim, seja um bom administrador do tempo que Deus tem te dado. A mordomia cristã
ela fala de várias vertentes. E eu pedi uma direção de Deus para falar sobre o tempo, porque o tempo tem sido algo que tem nos assolado bastante. Administrar mal o tempo tem nos trazido consequências, enfermidades, ansiedades, tantas coisas, gente. Que nós possamos ser bons administradores do tempo que Deus nos deu. Amém? Vamos ficar de pé. Ai, aleluia. Louvado seja Deus por todas as coisas. Queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Deus, porque Tu tem se revelado a nós dia após dia. A Tua vontade tem se revelado a nós dia após dia. Deus, eu Te peço em nome de Jesus, nos ajuda a administrar todos os bens que Tu tem nos dado, em especial o nosso tempo. Oh Deus, às vezes nos distraímos com coisas tão vãs, com coisas que não nos levarão a lugar nenhum, quando na verdade, Senhor, poderíamos estar investindo em tantas coisas. Nos dá sabedoria e temor, nos dá, Senhor amado, condições de sondar o próprio coração, para que nós possamos investir o nosso tempo da melhor forma possível. Pai, eu Te peço, abençoa a nossa vida com saúde, abençoa a nossa vida com uma saúde emocional, física, para que nós possamos ter condições de administrar tudo aquilo que Tu tem nos dado. Pai, eu Te peço uma bênção sobre a nossa família, abençoa a nossa família, abençoa o nosso tempo em família. Oh Deus, tira da nossa casa, Pai, em nome de Jesus, toda contenda, toda divisão. Ah Deus, eu Te peço em nome de Jesus, que a nossa casa seja um lugar de paz, de alegria, um lugar de conserto, um lugar de respeito. Retira do nosso lar, Deus, tudo aquilo que é contrário à Tua vontade. Oh Deus, que os pais respeitem os filhos, que os filhos respeitem os pais. Diferente daquilo que a gente tem visto nessa sociedade, Senhor, que a nossa casa seja diferente. Que a nossa casa seja cheia e repleta da Tua presença. Que as nossas vidas sejam cheias da Tua presença. Pai Santo e bendito, também toma o nosso coração, a nossa vida piedosa. Oh Deus, que o tempo que nós temos, nós possamos investir em Ti, porque Tu és a nossa prioridade. Oh Deus, que possamos orar, que possamos ler a palavra, que possamos investir, oh Deus, tempo no serviço da Tua casa também. Ah Deus, perdoa o tempo que negligenciamos o talento que Tu nos deu. Oh Deus, que esse talento possa ser colocado à disposição da Tua obra. Oh Deus, que a nossa saúde possa estar à disposição da Tua obra, que o intelecto que Tu nos deu possa estar à disposição da Tua obra. Ah Deus, que o nosso tempo esteja à disposição da Tua obra. Pai Santo e bendito, abençoa-nos nessa manhã. Eu Te peço que o Teu Espírito Santo continue falando, nos trazendo a reflexão desse assunto, Senhor, que não é pequeno, não é tão simples assim, mas que o Teu Espírito Santo continue falando e trazendo, Deus, entendimento às nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa manhã, pela Tua palavra, ó Deus, pela revelação da Tua palavra a nós, e Te pedimos agora, Pai, que Tu possa nos levar em paz e segurança aos nossos lares, que tenhamos um restante de domingo abençoado. Abençoa a nossa mesa. Ah Deus, que possamos agora na hora do almoço ter um momento de mesa, distanciado dos nossos telefones, Senhor Deus, e um momento de olho no olho com família. Oh Deus, que nós possamos ser abençoados na comunhão em família. Oh Deus, e que mais tarde possamos estar na Tua presença novamente, cultuando a Ti, oferecendo um culto agradável e racional a Ti, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a Igreja do Senhor, diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Os diáconos estarão aqui à frente, se você precisar de uma oração.